a nova bomba de Peng Shuai, uma homenagem a Hu Xijin e um dinossauro bebê na China. Isso e muito mais nas manchetes da China desta semana. China sem censura. Bem-vindo ao China sem censura, eu sou Chris Chappell. Uma atualização da saga em curso da estrela do tênis Peng Shuai. Você deve se lembrar como ela acusou um ex-líder do governo de assédio sexual e depois sumiu. O nome de Peng e até a palavra tênis foram censurados na internet chinesa. Mas, depois de uma reação global, a mídia estatal chinesa começou a divulgar fotos e vídeos de Peng provando que ela estava totalmente bem. Então, todos podem, por favor, voltar ao que estavam fazendo, como falar sobre como serão ótimas as Olimpíadas de Inverno de Pequim. Mesmo assim, por algum motivo, muitas pessoas pensaram que algo suspeito estava acontecendo com Peng Shuai. Bem, se isso não acalmar os seus nervos, eu não sei o que acalmará. Peng estava apenas saindo com o ex-astro da NBA, Yao Ming, que por acaso foi capturado em vídeo por um amigo de um repórter da mídia estatal. Olha, se o Yao Ming diz que a Peng está bem, então ela está bem, ué. As pessoas amam o Yao Ming. Os dois estavam em um evento de apoio aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim e então, no mesmo evento, Peng aconteceu de ser parada por um repórter de um jornal pró-Pequim de Singapura. Ah, olha, é a Peng Shuai. Eu só queria conversar um pouco com você. Eu vi você conversando lá com o Yao Ming e você parecia muito feliz. Você pode nos dizer por que está aqui hoje? Você está me filmando? Sim. Eu sou do Singapore Lian Rezalbao. Sim. Peng disse à repórter, na verdade, que ela nunca acusou ninguém de agressão sexual. O primeiro ponto muito importante que eu preciso enfatizar é que nunca disse ou escrevi sobre alguém me agredindo sexualmente. E isso precisa ser enfatizado de forma muito clara. Isso precisa ser enfatizado de forma muito clara? Acho que ela pode ter lido acidentalmente as instruções do roteiro. É um erro fácil de cometer dizer isso em tom sarcástico. Então, sim, quando Peng escreveu em sua conta do Weibo que ela nunca consentiu e que ela estava chorando o tempo todo, ela não estava acusando ninguém de agressão sexual. Como você pode ficar confuso com isso? Na verdade, algumas pessoas apontaram que em sua postagem original do Weibo, ela tecnicamente não usou o termo chinês para agressão sexual. Portanto, isso pode ser uma negação da não negação. Peng também foi questionada sobre um e-mail em inglês para a Associação de Tênis Feminino que a mídia estatal chinesa disse que ela escreveu, mas as pessoas perceberam que havia um cursor no e-mail como se o próprio repórter o tivesse escrito. Isso é totalmente fácil de explicar. Veja, Peng escreveu o e-mail original em chinês por vontade própria, mas a mídia estatal ajudou a traduzi-lo para o inglês. O meu inglês não é bom o suficiente para traduzir. Eu não sou capaz de traduzir o e-mail do chinês para o inglês. Embora hajam muitos vídeos dela sendo entrevistada em inglês. Além disso, ela está usando a bandeira da China e uma camiseta que diz China. Sério, eles estão achando que o povo é otário. Infelizmente, é isso que podemos esperar da mídia estatal chinesa. Desde o anúncio chocante da semana passada, a aposentadoria de Hu Xijin, o editor-chefe da minha mídia estatal chinesa favorita, o Global Times. Aqui está algo que eu descobri essa semana. Em 1989, Hu Xijin juntou-se à multidão de manifestantes pró-democracia que se reuniram na Praça Tiananmen. O editor-chefe do Global Times estava nos protestos de Tiananmen. Eu estou chocado. Mas acontece que a renúncia de Hu Xijin pode não ser uma aposentadoria normal. Algumas fontes dizem que sua saída foi forçada e que há movimentos em andamento para fortalecer a orientação política no jornal. Nossa, se o Global Times não seguir a linha do partido o suficiente antes, eu não sei se quero saber como é o novo Global Times. Mas, Hu Xijin, você vai fazer falta. A minha mídia estatal chinesa favorita não vai ser a mesma sem você. Mas não são só os editores do Global Times que podem estar pegando o lado ruim do partido. Huang Wei,
a rainha da transmissão ao vivo da China, foi banida, supostamente por evasão fiscal. E ela agora tem que pagar uma multa de 200 milhões de dólares. Huawei, que atendia pelo nome de Via, era uma das transmissões ao vivo mais populares da China. E ela era muito boa em comércio eletrônico. Via supostamente vendeu produtos no valor de mais de $1 bilhão em apenas uma noite, durante o recente festival de compras do Dia dos Solteiros na China em 11 de novembro. $1 bilhão? Isso soa quase inacreditável. Mas o Partido Comunista Chinês vem reprimindo as celebridades da internet na China, e a multa de $200 milhões de Via é a maior até agora. E não parece que vai acabar tão cedo, porque o partido agora está incentivando celebridades e transmissores ao vivo a relatarem quaisquer crimes relacionados a impostos antes de 2022. Por outro lado, uma celebridade de lives profissional será capaz de produzir um vídeo de confissão pública muito bom. Falando em vergonha pública, a fabricante americana de chips para computador Intel pediu desculpas à China. O que eles fizeram para ferir os sentimentos do povo chinês? Eles disseram aos seus fornecedores para não adquirirem produtos ou mão de obra de Xinjiang. Você sabe, por causa do trabalho escravo. Isso depois que o Congresso aprovou um projeto de lei na semana passada proibindo produtos feitos com trabalho escravo uigur. Em seu pedido de perdão, que postou no WeChat, a Intel disse que se desculpou e que só disseram essas coisas sobre Xinjiang porque tiveram que cumprir a lei, não porque realmente concordam com ela. A Intel está tentando matar 2 coelhos com uma cajadada. Cumprir a lei dos Estados Unidos sem irritar o Partido Comunista Chinês. Eu não acho que vai funcionar muito bem para eles não, hein? E por falar em coisas para se envergonhar, a Universidade de Hong Kong removeu um monumento da Praça Tiananmen na calada da noite. A estátua é chamada de Pilar da Vergonha. É de um artista dinamarquês e está na universidade desde 1997. O que é irônico, considerando como a universidade derrubou tudo, tentando esconder aquilo do público no meio da noite. Eles literalmente cobriram, barricaram e guardaram a área antes de desmontar e remover a estátua. Felizmente, alunos e repórteres conseguiram chegar lá e documentar mesmo assim. É engraçado como a remoção da estátua se parece muito com a remoção das liberdades de Hong Kong. Falando de lugares onde a China está piorando tudo, as Ilhas Salomão. Eu contei a vocês sobre os protestos lá, em grande parte alimentados pela raiva sobre o conluio do governo com o Partido Comunista Chinês. E agora o regime chinês vai ajudar as Ilhas Salomão oferecendo equipamento anti-motim e uma equipe de assessoria policial. Isso é exatamente o que eu temia algumas semanas atrás, porque o último lugar onde a China ofereceu equipamento anti-motim e treinamento policial foi Hong Kong. E veja como lá está indo bem. E depois do intervalo, a China voltou a assediar a Índia. Bem-vindo de volta. É quase fim de ano, e sabe o que significa? Que o Partido Comunista tentará fazer coisas horríveis enquanto o Ocidente se distrai com os feriados. Esse ano parece que ele vai invadir a fronteira com a Índia. Boa tentativa. Acho que alguém vai perceber quando começar a Terceira Guerra Mundial. A China construiu novos helipontos, pistas e ferrovias no Planalto tibetano, de acordo com imagens de satélite e relatos da mídia estatal. O lado indiano também está acompanhando o ritmo. Então, nesse Natal, seja safado. Afinal, o que você acha que será mais útil em um Armagedon pós-guerra mundial? Algum brinquedo de plástico barato feito na China ou carvão? A política de zero Covid da China está indo muito bem. Essa semana uma pessoa pegou o coronavírus e 200 mil vizinhos dele foram forçados ao lockdown. Depois de um grupo de novos casos no noroeste da China, as autoridades também isolaram uma cidade com 13 milhões de habitantes, ordenando que todos os residentes permanecessem lá dentro. Eu vejo o que está acontecendo. O Partido Comunista está fazendo com que todos fiquem dentro de casa para que quando o Papai Noel chegar, eles possam roubar todo o seu carvão. Isso ajudará a abastecer as fábricas da China, a menos que, conspiração do Papai Noel aqui, ele obtém todo o seu carvão da China. Ele monitora todas as suas transgressões, invade a sua casa e usa roupa vermelha. O Papai Noel é comunista. Redistribuindo presentes que ninguém paga, é tão óbvio. O professor de Harvard, Charles Lieber, foi julgado culpado de mentir sobre seus laços com o governo chinês. Aparentemente, vender o seu país para trabalhar com o pior regime autoritário do mundo é realmente lucrativo.
Ele estava recebendo $50 mil por mês da Universidade de Tecnologia de Wuhan. Ele também recebeu uma bolsa de $1,5 milhão para estabelecer um laboratório de pesquisa em nanociências. Obviamente, ele se esqueceu de mencionar isso às autoridades americanas. Eu conheço alguém que vai conseguir carvão nesse Natal. Espera. Mas não são apenas os professores de Harvard que traem a América. Um ex-marinheiro dos Estados Unidos foi condenado por vender equipamentos de operações especiais roubados para a China. Ela roubou o equipamento e o marido vendeu para a China online. Por que ela fez isso? Para evitar a irritação do marido. O marido dela não conseguiu comprar o equipamento com seu endereço de e-mail pessoal, então insistiu várias vezes para que sua esposa o fizesse. Ela ficou tão irritada com seus pedidos repetidos que deu a ele a senha do seu endereço de e-mail militar e disse a ele para comprar o equipamento militar controlado pela exportação, se passando por ela. Acho que essa história realmente desafiou muitos dos nossos estereótipos de gênero, não é? A China impôs sanções aos Estados Unidos por sancionar a China em relação a Xinjiang. O ministro das Relações Exteriores da China destacou que, embora a China seja feita de borracha, o governo Biden é feito de cola. Portanto, quando os Estados Unidos sancionaram a China, as sanções meramente ricochetearam no processo aderindo aos Estados Unidos. 4 oficiais dos Estados Unidos foram sancionados, o que significa que serão proibidos de visitar a China continental, Hong Kong e Macau, e quaisquer bens que possuam no país serão congelados. Porque as autoridades americanas definitivamente têm estoques de yuans na China. Cientistas na China descobriram um embrião de dinossauro perfeitamente preservado. Ele tem 66 milhões de anos e foi batizado de Baby Yin Yang. Aqui está uma versão artística assustadora de como poderia ter sido antes de ser enterrado em um deslizamento de terra. Tudo isso para dizer que os dinossauros pertencem à China desde tempos antigos, assim como o Mar do Sul da China. Prepare-se para o verdadeiro Jurassic Park. Velociraptors patrulhando o Scarborough Shoal. E agora é hora de responder a um membro do exército de 50 centavos do China Sem Censura. Fãs do show que contribuem com os sites de financiamento coletivo Patreon e Locals. Just Some Guy diz: acabei de perceber que o YouTube cancelou minha inscrição no seu canal. É a primeira vez que isso acontece comigo, ou pelo menos que eu tenha percebido. Ah, sim. O YouTube tem secretamente cancelado as inscrições de pessoas no programa há um tempo. Algumas pessoas não acreditam em mim quando eu digo, mas sim, como você acabou de descobrir, Just Some Guy é sinistro. É uma das muitas maneiras pelas quais o YouTube nos ferra. É por isso que sempre digo, certifique-se de que você está inscrito no China Sem Censura. Mesmo que você já estiver inscrito, certifique-se de que você continua inscrito no China Sem Censura. E lembre-se, o YouTube também não notificará as pessoas sobre novos episódios. Então certifique-se de verificar que na versão portuguesa nós publicamos no mínimo 3 vídeos por semana. Por exemplo, o nosso último episódio sobre Hong Kong teve uma audiência suspeitamente baixa. O YouTube avisou você sobre ele? Se não, confira. E se você puder, considere apoiar o show no Patreon ou no Locals. Você sempre será notificado de novos episódios, além de outros benefícios. Vou colocar os links abaixo. Obrigado por escrever Just Some Guy e obrigado por assistir. Mais uma vez eu sou Chris Chappell. Até a próxima!